Se você fosse um deus e tivesse que criar um mundo, como é que você faria? Agora vamos imaginar que é um pouco mais complicado. São vários deuses, o mundo já está lá, aquele bando de gente discutindo, e aí você vai e descobre que nesse mundo de vocês tem um buraco. Que nesse buraco é o resto do mundo. Um resto que ninguém dos outros deuses descobriu ainda, ninguém achou. Por quê? Porque esse buraco é protegido por uma antimagia que nem sequer os deuses conseguem ver. E agora? O que será que você faz com esse buraco? É essa a resposta que a gente vai dar no vídeo de hoje, contando sobre o Mundo Oco, uma das invenções mais malucas de Dungeons & Dragons, e que conta a história de um imortal muito interessante, o dinossauro K, o preservador. Então, se você quer ver o que o K fez para criar tudo isso com quem fez aliança, como é que ele pensou criar tudo isso, e você vê se será que bate com as suas ideias, vai no vídeo até o final. Pois é, era uma vez um bando de dinossauro para lá e para cá. E um dinossauro, subitamente, era um pouco mais esperto que os outros. Ele percebeu que ele conseguia manipular os elementos da natureza. Ele percebeu que ele é gente, ele começou a notar que, peraí, eu existo. Eu sou. Esse dinossauro era K, que no futuro seria K, o preservador. E ele criou uma paixão pela vida, pelas diferentes formas e criaturas que ela toma no mundo. E ele, no futuro, à medida que foi estudando, acabou se tornando um dos imortais, aqueles que comandam o multiverso. Quando o K foi um imortal, ele acabou descobrindo que haveriam outros imortais também. Ordana, que seria Gaia, a Mãe Terra, Ixion, o Sol, e por aí vai. E eles todos governavam sobre um grande mundo, um mundo de mistério, um mundo conhecido. Esse mundo é um mundo que estava lá até antes sequer desses imortais. Muitos deles nem lembravam como é que foi criado isso aí, quem criou isso aí. E eles exploravam e cuidavam dos povos que moravam na superfície de Mystara. E nenhum deles notou que tinha um buraco ali. Um pedaço de Mystara que não era povoado, ninguém ia. E esse pedaço foi onde K achou a sua grande descoberta. E aí ele começou a se fazer essa pergunta que eu fiz para vocês no começo do vídeo. Beleza, a gente tem agora um mundo vazio lá dentro, a gente descobre que o mundo na verdade é oco. O que é que a gente vai fazer com isso aí? O K passou muitos milênios, sem ter muita ideia para que usar essa descoberta dele. Só que aí, à medida que ele ia cuidando das culturas do mundo real e vendo a violência, doença e outros motivos levarem essas culturas para o desaparecimento, ou algumas raças, plantas, seja plantas ou animais, a extinção, ele pensou, não, peraí, como é que eu posso fazer para preservar essa galera aqui? Já sei, eu vou botar eles, os restos deles, no buraco ali que eu descobri. Transformar aquele buraco num museu de culturas e povos e criaturas, e assim eu não vou poder me intrometer com o mundo de fora e com os outros deuses, né, imortais, mas eu vou estar preservando essa galera, criando todo um reservatório de culturas e espécies. Só que para isso sozinho não dá. Ele é um imortal da esfera da matéria, né? Em Mystara, os imortais se dividem em 5 esferas: tempo, pensamento, energia, matéria e entropia. E ele sabia, da entropia não adianta, eles querem mais é que tudo vá pro saco, então não, né, tem que perguntar pros outros 4. Vamos lá, se você fosse o K e estivesse criando o seu mundo, como é que você ia começar ele? Bem, eu acho que o K pensou o mesmo que a gente, né? Primeiro você tem que acender a luz daquele buraco. Então ele chamou Ixion, o deus do sol, para resolver esse problema. E o Ixion fez uma pitada de uma agulha no centro do espaço lá do meio do buraco. E nessa agulha ele deixou passar o portal do plano do fogo. Toda aquela energia brutal do plano do fogo se tornou um sol vermelho intenso, claro que bem menor do que um sol normal de fora de Mystara, mas capaz de iluminar toda aquela vasta caverna. Mas agora tá, uma caverna vazia. A gente tem que povoar essa caverna, tem que criar um habitat para o pessoal poder ficar lá. Ah, complicado, quem é que vai criar isso? Ah, já sei. K falou o quê? Gaia, vou chamar ela, como a gente chama. Na verdade, Gaia é até um nome que eles deram para uma outra deusa também, mas a Ordana seria uma mistura das duas aqui em Mystara. Eles botaram Gaia depois separado. Mas voltando, chamou Ordana, que seria aquela mãe dos elfos, a mãe de todas as plantas, água, natureza, para encher tudo aquilo ali. Porém, não dá só para encher, tem que pensar como é que vai ser enchido isso aí, e nada melhor do que chamar um imortal da esfera do pensamento, pois Ordana é da esfera do tempo. O tempo representa as plantas, os animais crescendo e os ciclos da natureza. O pensamento já é algo furtivo que vem e vai, e para isso veio o Corotico, o espírito do pensar, para ajudar a planejar tudo isso, como nós vamos fazer isso aí. E aí naquele pensamento todo ali eles começaram a criar florestas, águas, terras, vales, montanhas, né? Foram pensando, hoje vai botar o povo ali, o povo aqui, mas a gente tem que pensar isso aqui direito, como é que vai fazer? E olha que viagem, como é que eles fizeram o mundo de dentro. Aqui a gente tem um mapa do mundo oco. Vocês podem ver que ele é até muito louco, é trocado o leste com o oeste, né? Porque ele é ao contrário. E no mundo oco a gente tem esse chamado aqui, ó, que é a espinha do mundo, que é uma grande barreira de montanhas absurdamente altas e perigosas.
justamente para dividir os diferentes vales. Vocês podem perceber que é tudo meio que sectorizado. Você tem uma área de floresta, você tem uma outra área de floresta com um grande rio dividindo, você tem um deserto, você tem vários mini ecossistemas. E esses vários mini ecossistemas, cada um deles abriga as várias culturas, que vai ser o tema de um outro próximo vídeo. O foco desse vídeo hoje é a geografia, como os deuses foram criando isso aqui. Com essa grande divisão, eles podiam dividir parte das regiões deles em mais e outras regiões que não iam perturbar umas às outras, pois era importante que as culturas se mantivessem como elas eram. Isso, na verdade, foi até uma coisa assim complicada, porque eles achavam que no começo só colocando as culturas ali ia ser o suficiente, mas elas começaram a se misturar, o povo viaja para lá e para cá, e aí veio aquela preocupação, como é que a gente mantém uma cultura que a gente salvou relativamente igual para que ela não se perca? Isso foi o que gerou um problema para o futuro, que indiretamente os caras da Entropia acabaram ajudando o K. Porque o pessoal da Entropia não gostou desse projetinho do K, não. O negócio de botar solzinho e proteger todo mundo, que coisa linda. Não. Eles criaram os chamados escavadores, monstros terríveis que ficavam embaixo das profundezas da Terra, só enlouquecendo a galera, bem no esquema assim Cthulhu. E esses escavadores, eles quase que acabaram com todas as primeiras culturas que eles tinham salvos, que era a maioria do pessoal meio Neandertal e tal. E nisso os imortais pensaram, nossa, como é que a gente vai fazer para não acontecer isso, dessa loucura? Então eles criaram a chamada magia da preservação. A magia da preservação, ela era feroz. Por um lado, ela paralisava todos esses escavadores e deixava eles adormecidos, assim, profundamente. E só quando alguém chegava muito próximo a eles é que essa pessoa podia ser tocado pela loucura deles. Por outro lado, ela fazia com que todo mundo de uma certa cultura criasse aquela coisa de que a minha cultura é a melhor de todas. E com isso as pessoas tendiam a ficar mais estáveis e é muito difícil para alguém querer mudar para uma outra cultura. Então ele pode até aceitar outras, não tem um ódio, mas tem dificuldade. A gente comentou sobre isso no meu vídeo introdutório ao Mundo Oco. Então essa magia da preservação fez com que tivesse esse processo aí de parar a força destrutiva da entropia. Mas agora a parte geológica continua. Esse povo tá aí, a gente tem um sol eterno, não tem noite, como é que a gente faz? E aí é que veio mais uma ideia genial do Corotico do pensamento. Ele falou, não, por que a gente não cria estruturas que nos ajudem? E a Ordana, pois eu tenho uma ideia ainda melhor, vamos criar pequenos passatempos, não só estruturas, mas eventos que aconteçam tão regularmente que todas essas pessoas possam se basear neles para criar seus calendários, para criar outras coisas que tenham a ver com as estações, já que estação, né, do ano mesmo, inverno, primavera, não vai ter mais. E aí a Ordana criou os chamados continentes voadores. Continentes enormes que ficavam voando no centro do lugar. Vamos mostrar isso para vocês no mapa aqui. Aqui nós temos um corte transversal do mundo oco. A gente pode ver os continentes voando. E essa aqui é a parte que ainda tem atmosfera. E os continentes, eles fazem várias movimentações. Eles vão para lá, vão para cá. Eles são enormes. Só que eles nunca se batem. Eles sempre seguem o mesmo trajeto pelas estrelas. pelo oco ali. E depois de mais ou menos um ano, eles voltam todos à mesma posição. Então isso marca o círculo do ano para as pessoas do mundo oco. Além disso, a Ordana botou em vários lugares, seja geysers, erupções de vulcões, talvez até estações assim, meio que, né, meio fake, né, meio falsa, parada, do nada fica frio, depois vai embora o frio. Ela foi criando essas paradas para tudo quanto é lugar do mundo oco, para justamente cada cultura conseguir manter certas de suas tradições baseadas nesses poderes da natureza. E por fim, para fechar tudo, o Corotico falou, gente, mas a gente está criando tanto conhecimento e querendo ou não, mesmo com a magia da preservação, as forças da vida vão continuar progredindo, as coisas vão avançar, nem que seja mais lento no mundo. Como nós vamos preservar esse conhecimento? Ah, já sei, vamos criar um lugar que vai mudar de forma, de local, sempre, mas ele vai estar lá no mundo oco, secreto, escondido, onde todo o conhecimento vai ser guardado. E foi aí que ele criou o que atualmente eles chamam de um farol, que é uma grande torre que parece um farol, mas já tomou várias outras formas, que é como se fosse uma biblioteca mística de todo o conhecimento guardado do mundo oco. E agora vem aquela coisa, mas espera aí, a gente está vendo que como é que o pessoal de fora não sabe desse mundo oco? Então vamos voltar para aquela corte ali transversal. Quando a gente volta para o corte transversal, a gente vê que tem essa barreira vermelha aqui. Isso aqui é o que os imortais chamam de o escudo do mundo. O escudo do mundo, que é como se fosse uma esfera assim, de antimagia, que é tão poderosa que ela detém não só magia mortal, como magia imortal, contra qualquer tipo de detectação, clarividência, essas coisas. Não tem como ninguém saber. Por isso que nem os deuses sabiam que dentro do mundo tinha outro mundo. Até o K a pé ali, digamos assim, com os seus avatares, descobrir que existia isso. Porque ele é tão curioso. E esse negócio de chegar a pé é uma coisa que não mudou ainda. Ainda é uma possibilidade para o mundo oco. Bora mostrar para vocês aqui.
pedaço aqui do mundo oco, o final dele, é muito frio, inóspito, mas ele vai bem gradualmente chegando ao que seria o buraco ali para sair do mundo, entendeu? E se alguém for realmente aventureiro, é capaz que essa pessoa consiga fazer a grande travessia sem comida, num gelado, congelando de frio da Antártida, e depois de vários meses chegar até o outro lado e descobrir que o mundo conhecido ainda existe. Mas até hoje no momento não aconteceu nada disso, ninguém conseguiu isso nas histórias de Mystara. Uma outra coisa curiosa que esse negócio anti-magia faz é que ele torna a complexidade da magia muito maior dentro do mundo oco. Então todo mundo que é nativo do mundo oco tem que, em termos de regras, rolar uma sabedoria ou inteligência natural de 16. Você tem que, no dado, no 3 de 6, sair inteligência ou int 16 para você poder escolher uma das classes que use magia. Senão você não tem magia. E, claro, se você for para o mundo de fora e tiver esse atributo normal, que seria 9 para cima, você pode tentar aprender. Agora, se não, você não consegue aprender no mundo oco. Então até os elfos do mundo oco não conseguem entender magia se eles não rolarem esse atributo. Por isso que tem muitos elfos guerreiros ou elfos que não são magos no mundo oco. Para fechar, essa parada anti-magia também afetou várias das mágicas, especialmente as mágicas relacionadas a transporte, seja trazendo de fora de outras dimensões e planos, ou simplesmente agilizando a transporte, por exemplo, um teleporte. Nada disso funciona no mundo oco. E para os deuses, eles nem estavam esperando disso. Mas quando eles notaram que isso era um efeito, eles pensaram, sabe o que mais? É até bom assim, que aí mantém o nosso museu preservado. E com essa preservação aqui, a gente sabe, tem muitas culturas interessantes para observar. E a próxima serão os Azcans. Vai ser o nosso vídeo seguinte, contando sobre os astecas do mundo oco. Até lá, galera.